Estamos de volta no Antenados na Geral, falando sobre julgo desigual e um relacionamento de crente com não crente. Agora a situação é a seguinte: imagine você casou com uma pessoa, vocês não eram crentes, e aí você aceitou Jesus. E a vida vai se transformando, as suas escolhas, os seus hábitos mudam muitas vezes. E às vezes o pai, a mãe, se você é a filha, o seu marido, a esposa, reclamam que, poxa, você aceitou Jesus agora, você está uma pessoa distante. Mas a gente ia pro forrozinho, ia pro bar, você não vai mais, nem para ficar sentado e não fazendo nada, tudo que eu quero fazer você não quer fazer, o seu hábito mudou totalmente. E às vezes isso cria uma barreira muito grande, e às vezes isso é o que faz um casal se separar, porque ela aceitou Jesus. Olha que terrível, né? Isso. Porque ela aceitou Jesus, eles não conseguem mais lidar um com o outro. Como é que uma pessoa que está numa situação dessa deve proceder para não ter esse rompimento muito rápido? Tem que ter muito cuidado. Antes do intervalo, você falou que a igreja às vezes rouba, né, a pessoa da... Eu já vi muito mais falando, a igreja roubou minha mulher de mim. Isso é verdade, isso é verdade. A igreja, em alguns momentos, ela é muito ativista. Ela está sobrecarregada de eventos. E a gente esquece que cristianismo são relacionamentos. O cristianismo está baseado em relações. E o que acontece com a igreja é que a igreja às vezes exige tanto a presença da pessoa ali. Ela tem que estar no culto de quarta-feira, tem que estar no culto de domingo, tem que estar na campanha, tem que estar no congresso, tem que dar aula na EBD, a pessoa tem que estar envolvida com tudo isso. E quando ela percebe que a coisa mais importante que ela tinha, que era a família dela, perdeu-se. Isso é muito ruim. A igreja ela não tem que ser nociva à família. É até sensato por parte do sacerdote da igreja, o pastor da igreja, ele aconselha: você dá uma maneirada, dá um tempo na sua casa e aqui também, né, deixa a gente assessorar, para que ele possa ter uma boa expectativa com a igreja, né? Então a igreja não pode sobrecarregar a família em hipótese alguma. Contudo, a decisão dela, no caso que você colocou, essa pessoa, ela aceitou Jesus depois de estar casada. Efeitos colaterais da conversão, como outros existem. Não adianta. Aceitou Jesus, não vai viver uma vida de marasmo, não, de tranquilidade, não. Existem momentos terríveis. Não adianta correr disso. Contudo, às vezes o evangélico ele se torna uma pessoa antipática. Tudo quer... E tem pessoas que não adianta você falar de Jesus assim, não. O profeta da sua casa não tem muita honra, né? Você tem que mais mostrar com a sua vida do que qualquer outra coisa. E aí a gente cria uma perspectiva muito tola. A gente distingue a sociedade em dois espaços: espaço sagrado e espaço profano. O espaço profano é aquele que eu não devo estar. E o espaço sagrado se tornou o templo. Só que a sociedade não é dividida em dois espaços. Ela é dividida em espaço sagrado, espaço profano e espaço neutro. Algumas atividades ela pode fazer com seu marido, sim. Ela deve fazer. Deve fazer. E não vai fazer dela uma pessoa degenerada, ruim, não. Contudo, talvez alguns dos hábitos que anteriormente eles tinham, ou ele ainda continua tendo e ela não tem, o cristianismo já não aprova. Né? A Bíblia já propõe que ela tenha uma vida diferenciada. Nessa questão você vai ter conflitos. Contudo, o relacionamento, qualquer relacionamento, mesmo que você seja casado com um crente ou coisa parecida, você tem distinções, você tem conflitos. Não adianta, existem conflitos que não são só por causa disso. Existem crentes que têm conflitos. Perfeito. Né? Agora, o que acontece? Como é que o casamento continua? Ele continua por compensações. Existem outras áreas na sua vida que são motivos suficientes para o casamento continuar e a família dar certo. Então elas talvez tenham que encontrar outros vínculos dentro da família que façam com que o casamento não se destrua. André, só complementando até o que o pastor Renato falou com muita propriedade, nós estamos tratando também muito o efeito. Né? Eu estou com esse problema agora, mas antes de começar esse relacionamento, é preciso... A Bíblia diz que quando um homem vai construir uma propriedade, uma casa, ele senta para calcular os gastos. Então você tem que... Ela deveria ter sentado e previsto... Mas hoje ninguém faz isso, né? Ninguém senta para entender... Vamos logo falar sobre nossos filhos. Pessoal, dificilmente a gente faz isso. Aquilo que o pastor Renato falou, existem lugares que a esposa pode ir, deve ir. Só que às vezes entra um fanatismo, né? E às vezes parte do próprio pastor, do próprio líder dela, começa a colocar sobre ela julgo de homem. Olha, você não pode ir com o teu marido no shopping, você não pode ir no cinema, e começa a colocar um monte de peso sobre aquela pessoa. Eu tenho uma obreira lá que ela... Eu conheço uma mulher, ela vai no bar, ela fica sentada no bebe, fica lá com o marido dela.
Eu prefiro estar no bar com meu marido do que ele estar aqui sozinho aí na igreja. Vai numa festa, aí a família, vai numa festa com a família, mas vai ter bebida lá, vai ter música mundana. Tem isso, não tem, não você vou lá pode ir. no aniversário da família, fim de ano eu não vou. Não vai, tem e aí isso, você... E tem pastor que eu tenho uma obreira lá que ela falou que o antigo pastor dela tirou ela de uma liderança de um departamento, porque ela falou assim, pastor, eu não vou ter como vir hoje, porque eu vou ter que sair com meu marido. E o pastor falou, ou você obedece ao seu marido, ou obedece a mim, que eu sou o seu pastor. E ela falou, não, vou obedecer ao meu marido. Ele tirou a irmã. Olha que ignorância. Sabe como é que eu penso? A melhor coisa, olha, a melhor coisa que ela faz. Teve um presbítero meu, o presbítero me ligou no domingo e falou, pastor, poxa, eu estou pensando em ir com a minha família no shopping hoje, no domingo, culto dominical. Eu falei, vai, rapaz, vai. Você tem que ir, porque não vale a pena você ter um sucesso ministerial e perder a sua família. Agora, eu penso assim, existe um equilíbrio. O obreiro, quando eu vejo que é um obreiro que está ali fazendo a obra, que é um obreiro ativo, que faz a obra de Deus, que busca fazer, eu tenho que entender esse lado dele. Eu não posso estar... Agora, quando o obreiro é aquele obreiro que nunca tem compromisso, nunca tem responsabilidade, nunca está deixa a desejar nas suas responsabilidades, que ele quis, que ele assumiu, aí eu falo, meu irmão, tem que equilibrar a balança. Nem muito pro lado da social, do lazer, e nem muito pro lado da igreja. A balança tem que ser equilibrada. Então, eu penso na questão da compensação. Quando eu vejo que é um obreiro ativo, eu falo, meu irmão, pode ir, vai. E a esposa é a mesma coisa. Faz um pouquinho pro marido, faz um pouquinho para a obra. Um pouquinho pro marido, um pouquinho para a obra. A Paulo ensina que até quando houver a questão da espiritualidade, ela só é válida quando há consenso. Quando vos dedicar-lhes a orações, que haja consenso. Não vos defraudeis mutuamente sem haver o consentimento. Não adianta, marido, eu estou me consagrando, eu estou jejuando, hoje você não me toca, porque eu sou o santo dos santos, você não pode me tocar. Consentimento mútuo novo. Se o marido não consentiu, ela tá ridículo o que ela está fazendo. A oração dela não vai resolver, a espiritualidade dela não vai resolver, por quê? Porque ela está indo quebrando um princípio. Né? Agora, se o marido quer levar ela para um swing, quer ter relações sexuais com ela, que fere os princípios bíblicos, aí ela vai para a Bíblia, meu irmão, olha, não, a palavra de Deus. Então, todo extremismo tem que ser evitado, tanto para um lado da santidade excessiva, como para o lado da promiscuidade que o marido pode querer levá-la. Agora, tem que haver o bom senso, né? Tanto para um lado como para o outro. Não existe uma receita pronta, cada caso é um caso. A gente, cara, está falando até agora sobre julgo desigual da fé. Deixa eu trazer para uma questão agora. Estamos dentro da igreja. Existe julgo desigual de idade? Vocês acham algo muito complicado? Um casal com, sei lá, uma diferença de idade de 20 para 30 anos. É algo que vocês não aconselhariam como pastores? Se alguém fosse, pastor, estou conhecendo esse irmão da igreja, eu tenho 20, ele tem 50. Que tipo de resposta você daria para uma pessoa dessa? Eu creio que nós não é julgo desigual. Nós não somos também autorizados a dizer faça, não faça, mas nós temos o dever de orientar que se você fizer, vai acontecer, e pode acontecer isso, isso e isso. Você quer? Não, eu quero, decidi. Porque acaba que depois o pastor, numa boa intenção do coração de resguardar aquela pessoa de alguma frustração, acaba sendo como o vilão da história. Não, ele tentou me separar de você, o pastor que tentou, e aí às vezes a pessoa se dá mal lá na frente, aí volta e pede perdão, e fica aquela confusão toda. Eu creio que a nossa orientação seria, olha, se você quer, quero, então tá. Então poderá acontecer isso. É passível essa situação de acontecer isso. Dessa pessoa envelhecer mais rápido, e você não ter a mesma... Vai ser viúva, tipo assim... O cara tá com 50, 60, daqui a 18 anos. Já aconteceu. A sua vida, você está preparado para ter uma filha? Quem não conhece vai dizer, pô, sua filha é muito bonita. Isso, constrangimento vai passar. Vai passar muito constrangimento. Ou uma coisa mais profunda, a sua vida relacional, sua vida sexual ativa, né? Isso pode acontecer de haver alguns problemas. Você está disposta a tudo isso? Sim, então, minha filha. Nós não podemos ir contra a sua decisão. Eu não posso ir contra isso, eu posso aconselhar. Mas é julgo desigual. Só que... No sentido de... às vezes quase... Não que está fadado para dar errado, mas está mais para dar errado que para dar certo. Ela vai trabalhar muito mais... Ainda não é um jogo desigual, porque existe um interesse mútuo nessa relação. Ele vai se tornar ou não. A probabilidade de se tornar um jogo desigual é imensa. Né? Não caracteriza que ocorrerá, mas a gente não sabe nem quanto tempo de vida teremos, né? Não, claro. Mas eu preciso levar em consideração de que existirá momentos de constrangimento. É papel do pastor, às vezes, se intrometer em assuntos assim? Se ele está vendo duas pessoas da igreja, da igreja dele, com idades muito complicadas, até para a igreja, isso parece ser algo... Imagina, uma pessoa de 50, 60 com uma menina de 20, isso para dentro de uma igreja, é quase um escândalo. Sem dúvida. Como um pastor lidar com situações assim? O que acontece é que geralmente nós encontramos circunstâncias como essa associadas a poder aquisitivo.
Interesse. Né? E então, quando você começa a perceber que existem outros interesses associados, você acaba vendo que as razões da relação não são pautadas pelos princípios que o cristianismo preserva. Eu acredito que o papel do pastor é aconselhar. O papel do pastor é aconselhar. Ele não pode determinar direita ou esquerda, faz ou não faz, deve ou não deve. Mas eu acredito que nós tínhamos... Uma das coisas que o Ariovaldo Ramos fala, que eu tive profunda admiração por essa palavra dele, é de que o papel do pastor é ensinar a ovelha como Cristo faria se estivesse no lugar dela. Então, assim, quando criança, o primeiro livro que eu li, quando criança, foi Em Seus Passos, o que faria Jesus. Que é exatamente essa proposta, colocar Jesus no meu lugar. Se ele estivesse aqui, mediante os princípios que ele me ensinou, que atitude ele tomaria? Então eu acredito que nós somos sal da terra e luz do mundo. A nossa decisão, a nossa atitude, ela é lida pela sociedade inteira. Recentemente, nós tivemos um caso de um apedrejamento, né, que foi relacionado a um evangélico. Houve protesto por causa disso. Mas recentemente houve um assassinato num ritual de uma religião que se autodenomina afro. Não houve nenhum protesto quanto a esse assassinato. Não é? Então, por quê? Porque quando o evangélico erra, é diferente de quando o secular pelo qual nos estabelece são os nossos padrões. Sim, nós somos catequéticos, nós evangelizamos, nós temos proselitismo. Então, a nossa proposta é: vós sois o sal da terra e luz do mundo. É aquela ideia, se o cristão não andar de cinto, por que eu vou esperar que o outro ande? Se o casamento do cristão não dá certo, como é que eu vou esperar que o outro não dê? Isso é doloroso pra gente. É um fardo que a gente carrega. E quando a gente aumenta, maximiza esse fardo, colocando circunstâncias em que provavelmente vai dar errado, não é só eu que erro, mas é o nome de Cristo que é manchado comigo. Eu sei que isso até foge um pouquinho, mas deixa eu entrar nisso, que acho que tem muitos pastores até nos assistindo, já que se o julgo desigual é um dos maiores pedidos que a gente tem de fazer programa, é porque tem muita gente querendo entender nisso e muito pastor querendo saber também como lidar com esse tipo de situação. Deixa eu voltar ainda para a situação da idade. Foi muito bem colocado pelo professor Renato que não vamos julgar todos, mas na grande maioria das vezes é um pouco relacionado ao poder aquisitivo. Ou seja, às vezes se o cara é muito, vamos dizer assim, muito velho, mas ele tem muito dinheiro e ela quer uma segurança financeira, uma menina nova e está junto. E isso, quando é no ambiente da igreja, traz algum tipo de bafafá no meio das pessoas. É um tipo de escândalo. Quando isso acontece, às vezes se torna um tipo de escândalo. O pastor tem que ir além do simples aconselhamento, mas tomar algum tipo de atitude, quando às vezes se tornar algo um pouco descarado, como comprovadamente, poxa, às vezes uma menininha novinha, de família, está ali da igreja, o cara talvez de forma física não muito bem, mas tem muito dinheiro, e é aparente essa questão do interesse financeiro e está dentro da igreja. Isso mexe um pouco com as pessoas da igreja, de fofoca, gente falando, se torna algo público. O pastor ele tem o dever de, além do aconselhamento, de chamar mesmo o casal e tomar alguma atitude um pouco mais incisiva? Pastor, está entendendo? Porque não é uma questão só do íntimo dos dois, é uma questão que, calma aí, não vou dizer que não é natural, mas assim, é estranho. A sociedade hoje está aberta para vários tipos de relacionamento, até mais extremos do que esse. Esse ainda é muito projeto. Glória a Deus, que é um homem e uma mulher. Perfeito. Porque quando a pessoa vai no gabinete do pastor e traz essas questões polêmicas, tudo que ele quer é que o pastor valide aquilo ali, quer que o pastor dê a sua chancela favorável, para que ele possa se sentir bem, como se o pastor fosse Deus. Você já deu desfavorável com alguém? Sim, várias vezes. Acho que esse que é o nosso papel, é mostrar a pessoa aquele caminho que ela vai tomar, vai trazer sofrimento para ela. Agora, eu penso assim, algumas igrejas, quando já aconteceu o caso aí de pastores, até presidente, deixar a sua mulher, a gente estava conversando com o pastor Renato, ali, a gente estava na lanchonete ali conversando um pouquinho sobre isso, de pastores presidentes, que a esposa que estava com ele há anos e não há motivo. Fez upgrade, fez upgrade. Ele simplesmente pega uma irmã de 60 anos, a esposa que estava ali, pioneira com ele, e fala: tô pensando bem, vou me separar, e casa com uma irmã de 25, 20 anos, 22 anos. Isso traz escândalo, né? E cabe sim aos líderes
proteger e dar uma resposta com relação a isso. Porque, como muito bem disse o pastor Renato mais uma vez, a sociedade nos lê, nós somos a Bíblia da sociedade. Exatamente. Quando o ímpio erra, é igual jogador de futebol. Teve um caso aí, tem jogador de futebol que encarna no outro, zoa com a cara do outro, mas quando é um jogador evangélico, que lá no campo aconteceu com o Ricardo Oliveira, ele é pastor, aí ele fez uma brincadeira com o Praz, né, e aí todo mundo caiu matando em cima dele, mas ele é pastor, tá debochando da cara do outro. Não, na internet era pastor, zomba, não era jogador artilheiro, é pastor. Aí eu penso interessante assim, isso, e quando o jogador católico faz a mesma coisa, quando o jogador espírita faz a mesma coisa, não, ele pode porque ele é católico, como se o catolicismo também não ensinasse respeitar e ensina, com certeza. Então, eu entendo assim, tudo que as pessoas querem é chegar ali diante do pastor, esperar que o pastor, e cabe ao pastor sim. Eu acho que se vai trazer consequências para a igreja, consequências para o reino, ele é um apologista do reino, ele precisa defender a fé, ele vai dizer, irmão, a partir de hoje o irmão está disciplinado, está afastado desse cargo eclesiástico, porque você está trazendo muito mais malefícios à obra do que benefícios, porque simplesmente, e traz esse lado da biologia, traz esse lado da sexualidade, da idade, são os fatores... Interesse financeiro... Eu acho que tem que fazer uma coluna, faz uma coluna. Se os fatores negativos for maior do que o positivo, meu irmão, não vá. Ah, mas o amor. Como hoje em dia tudo é feito em nome do amor. Ah, mas o amor. 3 mulheres registraram união estável agora. 3 mulheres. E o que justifica? O amor. Então o amor, tudo é o amor. Vivemos essa sociedade onde tem que prevalecer o amor. O amor sem disciplina é conivência com erro. Vamos para um rápido break, já estouramos 3 minutos aqui desse bloco, mas a gente volta já. Vamos continuar falando um pouco sobre julgo desigual. Falamos um pouco sobre a questão de disparidade na idade. Mas vou além ainda, vou perguntar sobre julgo desigual socioeconômico, julgo desigual do caráter, julgo desigual em outras situações aqui muito interessantes. Por exemplo, eu vou abrir uma empresa e... Para quem tem empresa e trabalha, você ter um sócio é um casamento, praticamente. Só não tem... Porque eu tenho esse problema, é quase um casamento. E uma pessoa perguntou, pastor, e queria que eu apoie vocês. Tem aqui a pessoa mais próxima de mim, que mais tem, talvez, as habilidades e talentos que eu preciso como sócio, é um ateu. E aí? Vamos para o break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já.